Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira. De repente, nesse momento que você está vendo esse vídeo, estou chegando em Lima para acompanhar a partida entre Botafogo e Universitário, quinta-feira, pela Copa Libertadores da América. Nós estaremos lá no estádio do Universitário, vendo em loco o jogo do Botafogo e trazendo todos os detalhes para vocês. Ainda teremos mais uma partida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, lembrando que as equipes gaúchas estão com alguns jogos a menos, algumas outras equipes também devido a torneios regionais, como Fortaleza, que tem jogo a menos por causa da Copa do Nordeste, o Cuiabá por causa da Copa Verde. Então, o Campeonato Brasileiro já é como uma bagunça, né? Você tendo ali várias equipes com asteriscos na competição nacional. Mas o Botafogo ele termina a sua participação na sexta rodada dentro do G6 da competição. É aquilo que a gente vem falando desde antes do Campeonato Brasileiro. O importante é que o Botafogo fique sempre no grupo de cima, a parte de cima da tabela, até mesmo porque ali, de repente, numa arrancada final, a gente pode pegar uma competição internacional e a gente sabe do equilíbrio do campeonato. Então, o importante é você sempre ficar ali no bolo das equipes que estarão disputando alguma coisa do Campeonato Brasileiro de 2024. Esse nosso conteúdo está em nome de GoCase. Se você quiser comprar uma capinha original do Botafogo, se você quiser comprar uma garrafinha do Botafogo, um carregador de celular portátil, entre outros itens, vejam lá na GoCase. Tem muitas coisas do Botafogo. Vou deixar o link no primeiro comentário e na descrição tem um QR Code aqui para vocês poderem apontar e acharem vários itens bem bacanas lá na GoCase. Então entre lá, utilize o cupom canal do TF, vocês terão várias possibilidades com essa parceira do Fogão e também do meu canal. Vamos mostrar aqui para vocês os resultados dessa rodada do Campeonato Brasileiro, que terá ainda um jogo para acontecer hoje às 20 horas. É o clássico tricolor, né? São Paulo e Fluminense. O Fluminense que, pelo menos por hora, abre o Z4 do Campeonato Brasileiro. Nós não tivemos Criciúma e Cuiabá devido à Copa Verde, né? Esse jogo foi adiado. Abrimos a rodada com Flamengo 2, Corinthians 0, jogo no Maracanã. Atlético Mineiro e Grêmio, foi uma partida também adiada devido a toda a catástrofe do sul do nosso país. Ontem nós tivemos uma vitória importante da equipe do Atlético Paranaense, que é líder do campeonato. Daqui a pouco eu vou colocar a tabela para vocês. Atlético Paranaense 2-0 no Palmeiras, a segunda derrota consecutiva, não sei se é consecutiva, dentro de casa do Palmeiras, mas o Palmeiras perde seu segundo jogo dentro de casa. Não no Allianz Parque, isso causou uma chiadeira do técnico Abel Ferreira, que está insatisfeito da sua equipe não jogar no Allianz Parque, sim ter que jogar lá no estádio da Arena Barueri. E o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense com um jogador a menos. Furacão do Cuca é líder do Campeonato Brasileiro, pelo menos por hora, e faz uma boa competição como era esperado, né? O Atlético Paranaense, se conseguir dosar os jogos fora de casa, é um adversário muito complicado, é muito forte dentro da Arena da Baixada, e fora de casa é um time também que, se conseguir dosar isso, pode brigar por uma vaga na Libertadores da América, pelo menos. Outra derrota do Atlético Goianiense, perdeu em casa para a equipe do Cruzeiro por 1-0. Daqui a pouco Jair Ventura, que fez um belíssimo estadual, tinha uma campanha invicta durante muito tempo, vai acabar sendo demitido. O futebol brasileiro é assim, os estaduais eles acabam ajudando e prejudicando muitas equipes. O Atlético Goianiense pode ser uma dessas, faz um campeonato brasileiro muito ruim. Daqui a pouco vou colocar a tabela para vocês. O nosso jogo contra o Fortaleza, 1-1. O Botafogo poderia ter vencido essa partida. Fico incômodo, num gostinho de quero mais, porque dava pra gente ter vencido a equipe do Vojvoda. Vojvoda que nunca venceu o Botafogo, né? Freguesaço o Vojvoda, mas foi um empate ruim pra gente, que nós poderíamos ter terminado essa rodada pelo menos na terceira posição. Acabamos perdendo por hora a posição para a equipe do Flamengo. Vasco da Gama 2-1 na equipe do Vitória, um jogo tenso ali em São Januário, mas o Vasco conseguiu vencer o Vitória por 2-1. O Bahia venceu dessa vez o Red Bull Bragantino dentro da Fonte Nova, co-líder do campeonato nacional, a equipe tricolor. E hoje, fechando a rodada, pelo menos por hora, São Paulo e Fluminense. Ainda teremos um jogo, né, que seria de duas equipes gaúchas, Internacional e Juventude. Esse jogo foi adiado para uma data que nós não sabemos qual. Vamos colocar aqui para vocês a tabela do Campeonato Nacional, pelo menos por hora. O Atlético Paranaense é líder da competição com 13 pontos, o Bahia em segundo também com 13, o Flamengo é terceiro com 11, o Botafogo está na quarta posição com 10, o Cruzeiro também tem 10 na quinta e o Atlético Mineiro tem 9 na sexta posição. Tanto o Cruzeiro quanto o Atlético tem uma partida a menos, então o Botafogo está dentro do G6 do Campeonato Nacional. Duas equipes que estão atrás da gente possuem uma partida
a menos, mas se a gente coloca pela pontuação atual, o Botafogo está dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores da América. Ali você tem algumas posições que são interessantes de serem faladas. O Palmeiras está em oitavo com 8 pontos, mas está ali 5 pontos do líder, está a 2 pontos atrás da gente. O São Paulo, que vai jogar hoje contra o Fluminense, se vencer, pode também chegar ali na zona dos 10 pontos e entrar dentro do G6. Você tem o São Paulo numa crescente. O Internacional, que tem apenas 4 partidas do Campeonato Brasileiro, tem 7 pontos. Se vencesse esses 2 jogos, poderia também ser um dos líderes do Campeonato Nacional. Então, o Campeonato Brasileiro que não dá pra gente ainda pegar para uma análise de jogos, não tem de pontuação na tabela. Você ter equipes com 4 jogos, com 5, com 6, tá uma bagunça o Campeonato Nacional. Mas, por exemplo, os times que estão ali dentro de uma zona de 13º, 14º, 15º, essas equipes já têm que ficar um pouco mais preocupadas. O Cuiabá não pontuou ainda no Campeonato Brasileiro, são 4 jogos e 4 derrotas. E apareceu esse joinha aqui que eu não sei como apareceu no vídeo. Mas o Atlético Goianiense tem 1 ponto em 5 jogos, o Vitória tem 1 ponto em 5 jogos, o Fluminense tem 5 pontos em 5 jogos, joga hoje. São Paulo, por exemplo, o Fluminense vai chegar a 6 jogos, nós temos 6 jogos também. O Botafogo pode já abrir 5 pontos em cima de um adversário que eu vejo que também é uma equipe que pode brigar por uma vaga na Libertadores da América. Então, é importante que o Botafogo abra. Nesse momento, eu enxergo o Campeonato Brasileiro é o quê? Você ficar próximo daquelas equipes que vão brigar por alguma coisa. Então, o Botafogo está ali próximo do Flamengo, está 1 ponto atrás do Flamengo. Beleza, dentro de uma ordem. Nós estamos a 3 pontos do Atlético Goianiense. Perdão, Atlético Paranaense, beleza, estamos próximos. Bahia também, estamos ali a 3 pontos do Bahia. O Atlético Mineiro tá com um jogo a menos do que a gente, mas se eles vencerem, a gente fica 2 pontos atrás. Então o Botafogo tá no bolo. É isso que é importante. A gente tá no bolo por uma briga, por uma vaga numa Copa Libertadores da América, que é o nosso primeiro objetivo dentro do Campeonato Brasileiro, acho que de todas as equipes. Primeiro, garantir uma vaga na pré-Libertadores. Segundo objetivo, garantir uma vaga na fase de grupos. E o terceiro objetivo, claro que é o principal, ganhar o título nacional. Então o Botafogo tá bem em relação a seus objetivos. Eu vou trazer aqui mais umas falas do técnico Arthur Jorge. Quando ele fala se realmente ele poupou os jogadores, se ele colocou uma equipe pensando só na quinta-feira, contra a equipe do Universitário, ou se ele realmente escolheu as melhores peças. Vejam aí essas falas do Arthur Jorge. Mas eu perguntei também sobre a administração dos jogadores, né? Dentro de jogo que você deu para cada um. Se teve uma coisa que você mudou de ideia durante o jogo, ou se já estava tudo aquilo planejado, né? Jogadores que iam sair por causa de desgaste? O meu foco é este jogo, foi este jogo com o Fortaleza. Não estava a pensar naquilo que temos que fazer na quinta-feira. É verdade que temos um jogo decisivo para nós, um jogo muito importante. Temos uma longa viagem também, frente a um rival que tem feito também uma Libertadores interessante. Nesta altura, para mim, aquilo que era fundamental era ter a equipa capaz de hoje aquilo está pela vitória. Foi isso que nós fizemos. Com os jogadores que temos em campo, nós não temos 11 nem 12 atletas, temos 28 e todos eles são capazes de dar a resposta que nós temos. Hoje optamos por este 11, um 11 que trabalhou imenso, um 11 que depois, na altura em que foi necessário mexer, também mexemos para trazer mais energia à equipa, trazer mais ofensividade, sermos capazes de concluir aquilo que estávamos a criar, porque criámos algumas situações, mas que acabámos por não ser tão eficazes. Fomos fazendo essa gestão em função da equipa e não nunca em função do jogo de hoje, que para mim é e será sempre aquele que era o mais importante, porque sabemos que este era um rival também difícil para nós. Portanto, levamos daqui a um ponto que foi aquilo que foi nesta altura possível e permitido para nós em função daquilo que foi o jogo jogado. Valeu, queridões, valeu, queridonas, obrigado, tamo junto sempre. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Volto ali por volta das 8 da noite com o nosso Noite Alvinegra de hoje. Valeu, tamo juntos, fui, fogo neles e até a próxima, valeu.